Boa tarde ou boa noite, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que bom estar aqui com vocês. Estou aproveitando que eu estou aqui num local muito especial, onde eu me dedico aos meus estudos e vim trazer uma palavra para vocês. A palavra hoje seria lá do Salmo 143. O salmista ora por libertação. Então, quem é esse salmista? É Davi. Davi ora por libertação. Então, o salmo vem dizendo assim, ele diz assim: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. O que nós entendemos aí? Que aqueles que encontram Deus, que buscam Deus, com certeza o Senhor ouve a oração. E aqui Davi estava clamando, pedindo para que Deus ouvisse a oração dele. Então, Davi tinha um caráter de fidelidade, ele era fiel e justo às coisas de Deus. Então, ele se dedicava a orar, a falar com Deus, para que Deus pudesse responder às orações dele. Depois, no versículo 3, ele fala assim, não vou ler o versículo 2, mas vou ler o versículo 3, tá bom? O versículo 3 diz assim: pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. O que nós podemos ver daí? Que Davi, ele estava entristecido, né? Porque ele estava falando com Deus que o inimigo havia perseguido a alma dele. Havia feito com que ele se entristecesse, com que ele se sentisse para baixo, né? Então, aqui podemos compreender que Davi, ele, em meio a tristeza por tudo que ele estava passando, ele não deixou de clamar a Deus, né? Davi, ele se animava quando ele lembrava que o Deus Todo-Poderoso, ele fazia tudo por ele, né? Então ele ficou firme na oração. Então ele pediu a Deus que se apressasse em ajudá-lo, porque ele sabia que Deus é um Pai zeloso. Deus, ele é zeloso com todos nós, ele cuida de todos nós. Então eu vim trazer esse salmo para vocês e gostaria que vocês refletissem. Eu estou com a Bíblia aqui na minha frente, quero mostrar para vocês. Hoje eu não estou com a minha canetinha amarela para me marcar aqui aquilo que eu acho que é de grande importância. Mas se você puder, você marca aí na sua Bíblia, ou então escreve naquela agenda, naquele caderninho que eu já falei. Escreve aí marca aí sobre a oração, né? Quando ele ouve a oração, que ele pede ao Senhor Jesus para ouvir a oração dele, a perfeita compreensão de Davi, né? Que Davi compreendia sobre a perfeição de Deus, ele conseguia compreender, e assim nós também compreendemos como Deus é perfeito, né? O quanto ele quer o melhor para cada um de nós. Então ele fazia lembrar, ele ficava animado quando ele lembrava do Todo-Poderoso, pela fé dele, porque ele sabia que Deus cuidava dele, que Deus dava libertação, que Deus protegia. Então eu quero trazer esse salmo para vocês e gostaria que você refletisse, porque a nossa força está em Deus. É só Ele que pode nos atender, nos ajudar. Ele é o nosso consolador em todo o tempo, tá certo? Reflitam nesse versículo, nesse salmo, quero dizer, leiam todos os versículos e prestem atenção, porque a nossa força vem de Deus, é Ele a nossa alegria, Ele é a solução para os nossos problemas. Por mais que você esteja entristecido, você esteja achando que não vai conseguir, que vai acontecer alguma coisa, você se apega com Deus, porque quando nós nos apegamos com Deus, Ele nos fortalece. E é com Ele que nós vamos seguir, vamos clamando em voz alta, ou baixinho mesmo, vai para o seu quarto, vai para o secreto com Deus,
né? A gente no secreto com Deus é quando a gente entra num lugar onde a gente estiver sozinho e ali a gente se derrama para Deus. Então faça isso que Deus vai te abençoar muito, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. E não esqueça de orar, de clamar, faça como o salmista. Ore a Deus, pede a Ele libertação, pede a Ele segurança, fique debaixo da proteção divina dEle. Como assim, Elizabeth? Debaixo da proteção divina dEle, que eu quero dizer, debaixo da proteção dEle, né? Como diz no Salmo 91, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Não esqueçam de orar e agradecer a Deus. Se puder compartilhar, compartilhe, tá bom? Tchau!